gente do canal do YouTube! Hoje nós vamos falar sobre quem foi a Lisa Gherardini, a mulher que mais provavelmente é a pessoa que está no famosíssimo quadro da Vinci, Mona Lisa. Mona significava senhora em italiano, tá? Então a gente vai conhecer um pouco da história dela, da circunstância da encomenda do retrato, vamos ver aí tudo isso. Então, a Lisa Gherardini foi uma mulher que nasceu em meados de junho de 1479 em Firenze, que é chamada de Florença em português, uma cidade da Itália que era o berço do Renascimento. Então um monte de artistas super importantes estavam lá naquela época. A cidade era uma cidade muito rica por causa dos Medici, por causa do mercado de tecidos, que era muito importante. Então era uma cidade muito rica, tinha muitos patronos da arte, muitas pessoas, não só os nobres, quanto os burgueses, né, os grandes comerciantes, banqueiros, encomendavam arte. Então era aí um local muito propício, não é, para uma pintura famosa acabar sendo feita. Então a Lisa nasceu nessa cidade como filha do Anton Maria Gherardini e da Lucrezia. Era a primeira filha deles e então os Gherardini eram uma família da antiga, muito antiga nobreza de Florença, mas apesar do Anton Maria ter várias propriedades rurais numa região do Vale do Chianti, eles eram, na verdade, nobres empobrecidos. Então, apesar do nome importante, apesar de ter uma condição melhor do que muitas pessoas aí paupérrimas, eles lutavam, aí o Anton Maria lutava para dar para a família dele o estilo de vida compatível com nobres, o estilo de vida compatível aí com a classe social deles. E nem sempre se conseguia, como a gente vai ver. A gente tem inclusive o registro de batismo da Lisa, 500 anos atrás, imagina que da hora. E a Lisa era a primeira filha, mas ela teria mais um monte de irmãos que viriam aí depois dela. Então a Lisa provavelmente, a gente não sabe muita coisa específica sobre a vida dela, porque a gente tem que pensar que a maior parte das informações que eu tô falando aqui pra você, a maior parte dos registros que os historiadores têm dessa época, né, da Renascença, vem de registros escritos. Então, papelada de cartório, cartas, várias coisas desse tipo. Então, como a Lisa era de uma família nobre, depois ela vai se tornar esposa de um rico mercador, mas ela não era tipo uma princesa, uma pessoa da família dos Médici, ela não tem tanto registro sobre ela. Então, o que a gente sabe foi depois de muito trabalho dos historiadores caçando aí pequenas informações. Então, muita coisa que a gente pode falar, que é imaginar como foi algumas partes da vida dela, sem saber grandes detalhes. Então, provavelmente a gente saberia as coisas mais importantes, né? Tipo, o nascimento, que tem registro, o casamento, morte dos filhos, esse tipo de coisa a gente tem registro. Mas tem coisa que a gente se baseia em dados históricos, né? Coisa que a gente sabe como era no período e como a gente imagina que provavelmente teria sido a vida dela. E aqui eu tô me baseando sobretudo neste livro, que eu já falei no Dica de Leitura pra vocês, e que é uma fonte muito, muito interessante sobre o período e sobre a vida da Lisa. Então vamos lá, pensando nisso tudo, a gente pode pensar que a Lisa teve uma infância comum para alguém da classe social dela, mas que não tinha tanta grana, então provavelmente ela não tinha muitos servos, então ela provavelmente tinha que ajudar em algumas tarefas domésticas. E o que era importante também para ela aprender como gerir, né, como administrar uma casa quando ela fosse uma mulher casada, aí dona da própria casa, porque era a obrigação da mulher organizar tudo, né? Tudo da casa era obrigação da mulher. Então, provavelmente, ela fazia algumas tarefas domésticas, ajudava a cuidar dos irmãos mais novos, porque tinha um monte de irmão, e ia aprendendo isso aí. Além disso, ela teve provavelmente uma educação dada provavelmente pela mãe dela. Algumas pessoas mais ricas tinham tutores, mas nesse caso, como a família, apesar de nobre, não tinha muito dinheiro, ela provavelmente foi ensinada pela mãe dela algumas tarefas básicas, femininas também, né, tipo bordar, costurar, mas também a etiqueta, né, boas maneiras aí de uma garotinha nobre, assim como leitura,
escrita, muitas vezes lendo a Bíblia, todo um rolê religioso, né? Saber um Pai Nosso, uma Ave Maria, umas rezas aí. Também matemática, basicamente a matemática básica, assim, aquela matemática que a gente usa no dia a dia, né? Porque ela ia precisar, como uma dona da casa, sei lá, comerciante enganar ela, porque ela mandou ali a empregada comprar, o tecido que ela foi comprar, não sei o quê. Ela tinha que saber o básico ali, né? Uma matemáticazinha ali básica pra vida diária. E algo mais artístico, assim, que, né, Renascença era um período todo artístico aí. Então, ela provavelmente saberia um pouco de poesia pra declamar, né, pra falar em voz alta. Canto e provavelmente algum instrumento, provavelmente lira, que era bastante comum na época. Então, provavelmente ela teve uma certa educação aí, nada super avançado, né, mas teve aí alguma educação compatível com a classe social dela. Aí o que rolou, que como todas as mocinhas da época, né, e da classe social dela, aos 16 anos a Lisa se casou. Parece cedo pra gente, mas era muito comum que as mulheres se casassem muito cedo ou entrassem no convento. Então os pais já decidiam o que ia rolar. No convento elas entravam mais cedo ainda e faziam daí depois os votos. E com 15, 16 anos a maioria tá casando. Mas se uma moça chegou aos 20 anos e não casou, nossa, idosa, entendeu? Passou da idade de casar. Já era. Eu aqui que tenho 30, nossa, na Renascença eu sou praticamente uma idosa, entendeu? Tipo, não casa mais, ficou pra tia. Então, as famílias sempre, famílias de um certo nível, né? Ou colocava os filhos no convento, ou casava. Era isso aí, tinha, e elas não escolhiam. Era a família que decidia, vamos dizer, talvez em raros casos aí, de alguém tivesse alguma mais opção, sei lá, um pai legal, né? Mas o comum, o que era normal nessa sociedade, era que a garota não tivesse nenhuma palavra em relação a isso. E daí ela acabou se casando com um homem 15 anos mais velho que ela, né? 14, na verdade, anos mais velho que ela, o Francesco del Giocondo, que tinha 30 anos na época, e já era viúvo da primeira esposa, tinha um filho pequeno. Então é por isso que muitas vezes a gente fala da Mona Lisa como La Gioconde, o La Gioconda, por causa do marido dela, que é o sobrenome do marido dela, que vem do antepassado dele, que essa palavra Giocondo vem de uma palavra que significa como se fosse sorridente, feliz, contente. Então, o antepassado dele tinha essa característica, né? Então chamaram ele Giocondo del Giocondo. Por isso ela se tornou, nesse momento, Lisa Gherardini del Giocondo. Isso, então, em 1495. Rolou o casamento dela. E o marido dela, como eu já falei rapidinho antes, agora a gente vai ver mais, ele era um rico comerciante, um rico mercador e um rico produtor de seda, de tecidos, que era uma atividade econômica muito importante em Florença na época. E o marido dela era muito próspero, a família dele já vinha algumas gerações trabalhando aí com comércio, foi se enriquecendo, mas ele não tinha uma origem nobre como ela, ele tinha uma origem, na verdade, bem comum. Acho que o tataravô dele, se não me engano, o bisavô, era fabricante de barril. Então, assim, era uma pessoa aí da classe popular nessa época. Isso era muito importante, né? Quais são as suas origens aí, né? Então ela, uma nobre, e ele, um comerciante que tinha negócios internacionais. Ele tinha uma filial em Lyon, se eu não me engano. Então aí é muito possível que ele tenha casado com ela, ele entrou com o dinheiro, e ela entrou aí com o sangue nobre, com a família antiga dela. Provavelmente por isso que ele se interessou em casar com ela. Pode ter achado ela bonita também, sei lá. Isso a gente não tem como saber. Mas esse tipo de casamento entre alguém de uma família rica e alguém de uma família nobre, mais empobrecida, era bastante comum. E como eles não tinham muito dinheiro, o pessoal da família dela, mas eles tinham algumas propriedades que o pai dela se matava lá para administrar, para dar o mínimo, né, que seria adequado para a família, ela não tinha dote, que na época o comum era que se pagasse um dote pro marido, né, pagasse, é meio estranho falar isso, mas é basicamente como se fosse a parte da herança da mulher e que o marido administrava. Tinha algumas mulheres que tinham acesso ao seu próprio dote para usá-lo para algumas coisas, e daí quando a mulher ficava viúva, tinha marido que devolvia o dote para a mulher. Então você ficou viúva, para você ter aí
um dinheiro, toma aí o seu dote pra você administrar como você quiser, agora que você é viúva. Que foi o caso da Lisa, inclusive. Mas, como ela não tinha dinheiro, o pai dela deu uma das propriedades rurais que eles tinham, né, no Vale do Chianti, uma das propriedades ancestrais que muitas e muitas gerações estavam na família dela, ele deu para o marido da Lisa, então, como dote dela. Inicialmente, a Lisa foi morar junto com o marido na casa que morava ele, os pais dele, irmãs dele, se não me engano, irmãos também, então várias pessoas, mas uma casa bem grande, né, uma mansão, que a gente chama de palazzo em italiano. Então, algo que é bem legal para vocês verem como era uma casa da época, é um lugar que chama Palazzo Davanzati, que é um museu em Florença, que é o museu da casa florentina, então que mostra como seria a casa, por exemplo, de um mercador, de alguém com um certo dinheiro na Florença da época. Então, geralmente, esses palazzo eram construções mais ou menos de uns 4 andares, e daí, nos diversos andares, tinham aí esses diversos cômodos, então uma residência confortável, que tinha empregados. Então, provavelmente aí a Lisa tinha uma vida confortável, o marido dela provavelmente deu joias, coisas que ela não tinha quando ela era solteira, provavelmente, né? Porque a família dela, apesar de não estar cheia da grana, então o marido dela, para agradar a futura esposa, deve ter dado, né, joias e tal. Depois casou com ela, dava um presente de casamento, todo um rolê aí. E depois de um tempo que eles estavam casados, depois já cheio de filho, eles foram morar em outra casa, daí só deles, quando aí a Lisa realmente virou a dona da casa, e ela provavelmente que organizava tudo que rolava ali na casa. Precisava comprar, alguma coisa precisava arrumar, corria atrás dos filhos, né, com ajuda, cara. Tinha empregados, com certeza, mas era ela que organizava tudo ali. Aí, em 1496, um ano depois do casamento, né, então a Lisa tinha 17 anos e já estava tendo o primeiro filho, super comum na época, né, era o esperado mesmo, que a mulher casava para dar filhos para o homem, não é? É uma das funções mais importantes da mulher, dar filhos. Então, Lisa aí tá cumprindo o papel dela. Então, nasceu aí o Piero Zanobi del Giocondo, que foi o primeiro filho da Lisa. Ela teria no total 6 filhos, mais 2 meninos e 3 meninas, e 3 deles morreriam jovens, né? 2 bem criancinhas, assim, tipo bebês, o que não era muito raro na época também, porque a mortalidade infantil era muito grande. E provavelmente a Lisa não amamentou os próprios filhos, porque era muito comum que em uma certa classe social mandasse o bebê para uma ama de leite no campo. Aí o povo já pensa que, não, é porque a moça queria continuar, né, magra, com tudo em cima, bonitona, e não queria ficar aí amamentando, queria voltar para a vida social. Mas, na verdade, eles acreditavam que as camponesas robustas, né, mais robustas e mais fortes e tal, do que as mulheres da cidade, teriam um leite melhor, que o ar do campo era melhor também. Então, na verdade, acreditava-se que o melhor para a criança era realmente que ela fosse ali amamentada pela ama de leite e ficasse até tipo, uns 4 anos de idade, 3 anos de idade, até a primeira infância ali, ela ficasse no campo, depois ela vinha para junto da família. Inclusive, das filhas da Lisa que sobreviveram, 2 se tornaram freiras, uma morreria no convento, jovem ainda, mas chegou à idade o suficiente, né, para virar freira. E a outra virou freira também, até tinha uma função importante no convento, administrava bens e tal do convento. E então a gente pode se perguntar por que elas foram mandadas pelo convento ao invés de casarem, porque, né, o pai delas tinha dinheiro para pagar o dote, as irmãs da Lisa, que também foram pro mesmo convento, inclusive o Sant'Orsola, que uma das filhas da Lisa, o pai não tinha dinheiro pro dote de mais uma filha, já deu uma propriedade pro casamento da Lisa, não tinha dote, né, pra outra filha, então mandou pro convento. E era um convento de elite, inclusive esse, que tinham várias moças da alta sociedade, então elas eram nobres, foi aceita ali no convento. E a gente pode se perguntar por que a Lisa e o Francesco decidiram mandar as filhas para o convento. Talvez ela achasse que era uma vida legal, com realizações espirituais, e de certa forma, como eu falei, a filha dela, que foi pro convento e que ficou viva há bastante tempo, ela tinha até algumas funções na administração do convento. Então, nessa época, menos do que na época medieval, mas ainda assim era uma possibilidade para as mulheres da alta classe social, sobretudo, conseguirem uma certa independência.
submissa. É claro, tinha hierarquia do convento e tal, mas elas não iam ter um marido, uma figura ali que elas iam ser submissas. Então, as mulheres poderiam ter funções importantes dentro do convento, chegar à abadesa. Então, era uma possibilidade interessante aí para as mulheres da época, uma vida mais independente. Não que elas pudessem escolher, mas, né, isso eram os pais que escolhiam, mas existia isso aí. Aí, lá por 1500, o Leonardo, que tinha feito a maior parte da carreira dele em Milão, ele era de Vinci, né, uma cidade perto de Florença. O pai dele era um tabelião muito importante em Florença, mas ele fez a maior parte da carreira dele em Milão. E aí, com os seus 50 anos, quase 50 anos, né, por aí, ele voltou para Florença em 1500, porque os franceses invadiram Milão. E daí ele começou aí, apesar de famoso, ele não tinha um patrono como ele tinha em Milão, que ele tinha aí o Duque de Milão como patrono dele. Então, é provável que o pai dele tenha ajudado ele a encontrar umas encomendas. E daí, o Leonardo estava fazendo um retábulo para os frades de uma igreja que chama Santa Annunziata. E ele estava morando, inclusive, em um alojamento que era dos frades dessa igreja. E o pai do Leonardo, inclusive, ele era o cara que mexia com as questões legais dos frades. E o Francesco del Giocondo, o marido da Lisa, ele vendia os tecidos para os frades, né? Precisava de um monte de tecido pro altar, pros santos, pras coisas todas, pra roupa dos frades e tal. E o que rolou em um determinado momento é que houve uma certa desavença por causa de uma cobrança do Francesco, do marido da Lisa, e que o Ser Piero, né, o pai do Da Vinci, organizou aí, eles trocaram umas palavras aí, conversaram e resolveram o assunto. Então, a gente sabe que o Ser Piero, pai do Da Vinci, e o Francesco se conheciam. E os dois eram muito próximos da Santa Annunziata, que o Da Vinci estava fazendo esse retábulo. E daí, um esboço que o Da Vinci fez para essa pintura, que seria então uma pintura da Santa Ana, né, a mãe da Virgem Maria e a Virgem Maria, foi um esboço, aí, um desenho que ele fez pro quadro, que muita gente ficou falando que era um desenho foda e da hora, isso, aquilo, não sei o quê. E é muito provável, então, que o Francesco, marido da Lisa, tenha visto esse desenho. E daí a gente pode se perguntar, será que ele viu esse desenho e falou, ó, gostei, vou falar pra ele fazer um retrato da minha esposa? Porque a gente tem que pensar que um retrato, né, sobretudo no caso dele, que ele era um cara rico, mas não era de família nobre, então, sendo mecena era uma coisa bonita, entendeu? Quem era rico fazia o quê? Dar esmola pro pobre, tem umas roupas caríssimas, inclusive um dos maiores gastos dos florentinos na época eram com roupas, então a gente tem que pensar que a Lisa era muito bem vestida, ainda mais porque o marido dela era comerciante de tecidos, né? Produzia seda, então ela devia ser uma mulher muito bem vestida. Então, eles ajudavam os pobres, eles usavam belas roupas, belas joias, tinham belas casas e encomendavam arte. Então, ter aí a esposa retratada por um artista de renome seria, né, muito chique pro Francesco. Mas o fato é que a gente não sabe as circunstâncias exatas da encomenda da obra. Pode ter sido o pai do Da Vinci que apresentou ele pro Francesco, o Francesco pode ter visto, provavelmente viu esse desenho, mas a gente não sabe exatamente o que rolou para decidir-se que faria um retrato da Lisa. E a maior parte dos historiadores supõe que em 1503 o Leonardo tenha começado o retrato. Alguns falam alguns anos antes, 2 anos antes, mas aí, a partir de 1503, é certeza que ele já tinha começado o retrato. Em 1502, a Lisa tinha 23 anos, mas já tinha 5 filhos. Então, ela já estava aí casada há algum tempo, né? Desde os 16, e ela era já considerada uma matrona. É estranho pra gente pensar isso, uma pessoa de 23 anos considerada uma matrona, mas então, quando a mulher já era casada há algum tempo, ela deixava de se vestir com roupas tão extravagantes, tanta joia, tanto excesso, e se vestia de maneira mais discreta. É claro, uma maneira muito elegante. Então, na Mona Lisa, a gente pode ver, né, no retrato, que os tecidos, eles são tecidos finos, porque o marido dela é um mercador de tecidos, não é? Então, ela tem aí uma certa condição social, mas ela não está usando joias, ela não está usando nem aliança de casada. E uma outra hipótese para isso é que tinha toda uma história que falava-se das camponesas que são belas e que não precisam de adornos para mostrar sua beleza. Então, aí pode ser
que queira se mostrar que ela era uma mulher bonita, mesmo sem nada pra ficar, né, firulando. Não precisa ficar cheia de coisa pra deixar bonita. Não precisa montar a mulher no vocabulário atual. Então ela é bonita naturalmente como ela é. E já desde da biografia do Vasari, que foi um artista e um biógrafo, né, que seria o primeiro historiador da arte, que escreveu um livro aí sobre a vida dos mais importantes arquitetos, pintores e escultores. Então ele falou de vários artistas da Renascença, e ele fala do Da Vinci, claro, e ele fala no livro dele sobre o retrato, então, que foi encomendado pelo Francesco del Giocondo, um retrato da sua esposa. Então aí a gente tem uma das primeiras provas que esse seria o retrato da Lisa, né, que foi ela que foi retratada aí nesse retrato, mas poderiam ter sido outras mulheres, um outro retrato do qual a gente nunca ouviu falar. Mas o fato é que o mais aceito, como eu falei, é que seja a Lisa nesse retrato. E o que a gente pode se perguntar, que, né, é uma das dúvidas que gera aí em relação a esse retrato, é por que o Da Vinci resolveu aceitar a encomenda de representar a Lisa, que apesar de uma mulher da alta sociedade, ela não era uma princesa, ela não era, né? E enquanto ele recusava aí as encomendas de outras pessoas, por exemplo, a Marquesa de Mantua, a Isabela d'Este. Então, será que ele achou a Lisa fascinante, né? No livro aqui que eu tô me servindo de base, a jornalista que escreveu, a Diana Hales, fala muito dessa personalidade da Lisa, que até o marido dela fala no testamento que ela era uma mulher livre, uma mulher, né, com o de espírito livre, e que a família da Lisa era uma família de nobres, mas super briguenta, que eles tinham aí um orgulho, uma personalidade. Então, será que o Da Vinci achou ela interessante? Uma pessoa fascinante? Gostou desse orgulho, dessa coisa livre, espírito livre? Será que ele achou ela muito bonita? Então a gente tem os cachinhos da Mona Lisa, embaixo do véu transparente, a gente tem os cachinhos. Da Vinci adorava representar cachinhos e na época era um ideal de beleza. Então, para os padrões da Renascença, a Lisa era uma mulher bonita, né? Como a gente vê no quadro, ela era considerada uma mulher bonita e ela tinha sobrancelha, tá, gente? Eu falo disso num outro vídeo, que ela tinha sobrancelha. Essa história dela não estar com sobrancelha, o Da Vinci pintou uma sobrancelha fininha, que na época usava uma sobrancelha bem fininha. Algumas mulheres até tiravam, mas na pintura original existia, então, provavelmente uma sobrancelha bem fininha, então ela era considerada uma mulher bonita. Então, será que foi pela beleza? Será que foi a amizade? Ele pode ter sido amigo do marido dela, nós não sabemos. Será que o pai dele torrou a paciência dele? Não sabemos aí as circunstâncias. A gente também não sabe como rolou a elaboração desse retrato. O que a gente sabe que na época o que acontecia é que o modelo, né, a pessoa que ia ser retratada, sentava ali por algum tempo em sessões de desenho, que o artista lá fazia o desenho da pessoa, e depois ele fazia o retrato no ateliê dele. Às vezes podia se emprestar alguns objetos pro artista, tipo joias, roupas e tal, para ele fazer mais parecido com o que a pessoa estava usando, mas a pessoa geralmente só sentava ali para ser retratada na parte do desenho. E muitos artistas não deixavam as pessoas verem o retrato antes dele ser terminado. Então a gente não sabe se algum dia a Lisa viu este retrato. Porque o Leonardo da Vinci, como ele fazia sempre, ele enrolou, não é? Ele era um cara que tinha muitos interesses, então ele ia viajando e ele era perfeccionista. Então a gente acredita que ele tenha aperfeiçoado esse retrato até a morte dele. Esse retrato foi pra França junto com ele, quando ele foi pra França. Ele morreu na França. Então a gente não sabe se a Lisa viu pelo menos o esboço do retrato, se ela viu alguma coisa desse retrato, mas ela nunca viu esse retrato finalizado, porque ele levou pra França. E ele se dispersou em outras coisas e tal. E aí, com os anos passando, Leonardo trabalhando no retrato, a Lisa provavelmente se ocupava a cuidar dos filhos, cuidar da casa, atender as obrigações sociais, né, de uma mulher da sociedade, a esposa de um rico mercador. Ela provavelmente ia rezar um pouco também, que era, né, a coisa religiosa era importante na época. Então provavelmente essa era aí a vida da Lisa. Aí o que rola é que em 1507, quando ela tinha 28 anos, ela teve mais um filho, então o sexto filho,
que nasceu doente e logo morreu. Então, nesse momento, ela já tinha 2 filhos mortos. Uma menina, que morreu com 2 anos, e um menino. Então é provável aí que ela tenha cada vez mais se dedicado, né, a essa parte da religiosidade, por, né, perdido filhos e tal, que era uma coisa bem comum. É importante falar também que a Lisa viveu aí num momento que é muito louco da Itália e muito louco de Florença, porque até o momento a Florença era uma república. Então, era tipo uma cidade-estado, tipo a cidade-estado grega, era tipo isso. E daí os Médici lá tentando tomar o poder. Então tinha épocas que estavam os Médici no poder, tinha época que estava a república. Teve uma época que houve uma treta entre os Médici e o papado. Aí rolou treta também. Aí a França invadiu a Itália. Então assim, altas tretas. E o marido da Lisa era do partido pró-Médici. Ele tava ali, né, bem na fita quando tinha a República também, mas ele participou provavelmente até de conspirações pró-Médici. Foi preso por um breve período aí por causa dessas conspirações, mas depois de um tempo que os Médici voltaram, ele foi solto e ficou tudo bem e tal. E ele chegou até a ser 2 vezes, se não me engano, ter um cargo bastante importante, que era ser prior da senhoria, que a senhoria era ali o que governava a cidade, né? Então a sede era no Palazzo Vecchio, que a gente também chama de Palazzo della Signoria, na época era Palazzo della Signoria, e mudou o nome para Palazzo Vecchio depois, quando teve um palácio novo, que Palazzo Vecchio significa Palácio Velho. Então aí o Francesco del Giocondo era uma figura de relativa importância também política e não só financeira. Então a Lisa também viveu um momento que o Savonarola, que era um religioso super fanático e era contra a vaidade e a riqueza e ostentar o luxo e não sei o quê, e Florença era todas as ostentações, né? O pessoal era todas as ostentações. Ele fez até uma fogueira em um momento pra queimar as coisas de valor, e daí ele era meio fanático, extremista assim, e por um tempo ele ficou no governo da cidade, depois ele morreu e tal, mataram ele, mas então, além do papado, dos franceses, da República e dos Médici, teve o Savonarola aí pro meio também, então um momento aí turbulento. Mas a Lisa e o marido sobreviveram a todas essas crises aí, apesar de muita gente ter ficado empobrecida, o marido da Lisa não, ele era um cara que era bom dos negócios, ela era até meio inescrupuloso em várias coisas, mas ele conseguiu aí manter a grana dele. E eles também, o Francisco e a Lisa, eram patronos tanto da Santa Nunziata, que a gente já comentou, né, que era a igreja para a qual o Da Vinci fez tava fazendo o retrato, quando provavelmente entrou em contato com o Francesco, e pro Sant'Orsola, que era o convento das moças ricas, que a filha da Lisa acabaria entrando. E que a Lisa mesma acabaria entrando no final da vida. Então eles estavam aí, né, super da alta sociedade, e o Francesco também encomendou obras de outros artistas depois do Da Vinci, então aí um típico pessoalzinho da alta sociedade da época. Em 1518, quando a Lisa tinha 38 anos, uma das filhas dela morreu, mais uma, né, uma que estava no convento, não Sant'Orsola, ela estava no convento de San Domenico di Cafaggio, morreu mais uma filha da Lisa. Então é provável que essa época tenha ficado mais próxima da religião ainda, né? Indo pro convento, indo visitar outra filha no convento, que daí entrou no Sant'Orsola, e que ela tenha ficado cada vez mais próxima da religião. Porque na época, 38 anos, ela era considerada não uma mulher tão nova aí. Na época, né, se ela teve já 500 filhos até os 23, com 38 ela já era uma senhora, não é? Então essa época aí ela já tava com os filhos meio que criados, não tinha mais tantas obrigações com as crianças, então provavelmente ela ficou indo bastante no convento, no qual outra filha estava, indo igrejas, todas essas coisas, dando esmola para os pobres e visitando os doentes, né, doentes pobres e tal, que eram obrigações que as senhoras de mais idade, né, de uma certa classe social, era bem visto fazer isso aí, era uma das poucas saídas, assim, né, que você podia fazer, coisa ligada à religião e ser boa com os menos favorecidos. Isso podia. Dar rolê só pra dar rolê não era muito bem visto, mas isso era bem visto, então provavelmente ela fazia isso como as outras mulheres do tempo dela. Alguns anos depois, em 1526, o pai dela morre e ela fica muito preocupada com a família dela, né, que já passava de dificuldades financeiras. O marido dela tinha inclusive emprestado dinheiro, tinha dado treta
o pai pagar o dinheiro, todos uns rolês assim. E daí acabou que o marido da Lisa, em um dado momento, começou a administrar as propriedades da família para ver se eles conseguiam ganhar mais dinheiro, né? Ele era bom nos negócios. E daí, com o tempo, a família da Lisa foi vendendo muitas propriedades para conseguir aí sobreviver depois da morte do patriarca. Uns anos depois, aí na década de 30 dos anos 1500, a gente pode imaginar a Lisa já realmente como uma senhora, não é? Ela já tinha aí muitos filhos, esses filhos já eram casados, ela tinha netos, morava aí com essa família numerosa, com os filhos, com os netos e tal, era a matrona total do rolê. E alguns anos depois ainda, em 1538, quando a Lisa já era uma sexagenária, o marido dela morre aos 73 anos. E daí ele, no testamento, é muito gentil com ela, ele fala que ela foi uma boa esposa, faz elogios, né, elogia o espírito livre dela, então provavelmente, mesmo sendo um casamento arranjado, é provável que eles tenham tido aí uma existência pacífica, né, um mínimo de carinho, talvez, e tal. Então esse testamento mostra que o Francesco gosta dela, e daí ele, inclusive, deixa a fazenda que foi dada de dote pra ela, e todas as joias e roupas que ele deu pra ela, né, durante a vida dele, porque não era todo marido que era legal assim não, tá? Só explicando. Tinha marido que não deixava não, que doava tudo pra algum lugar e a esposa, foda-se, é viúva, né? Dane-se. Mas o Francesco não, ele deixou então pra esposa e orientou para que os filhos respeitassem as vontades dela. Então os filhos eram os guardiões dela, né, que deveriam prover pela viúva e eram seus guardiões legais e tal, mas a Lisa, pela primeira vez aí, teria alguma liberdade na sua vida como viúva. E daí ela decidiu colocar esses bens dela nas mãos da filha dela, que estava em Sant'Orsola, no convento, e que tinha uma certa posição aí dentro do convento, porque ela administrava alguns bens dentro do convento e tal. Então ela deu na mão da filha essa herança aí que ela recebeu do marido. E daí, em uma das provavelmente primeiras decisões da vida da Lisa, ao invés de continuar morando na casa dela, que os filhos pensaram em sair de lá para deixar a casa para ela decidiu ir morar no convento. O mesmo convento da filha, que aceitava aí viúvas por uma taxa de 2 florins ao mês. A gente pode se perguntar por quê. Será que ela não queria dar trabalho pra família, encher o saco dos filhos? Ela podia querer ficar perto da filha? Ela podia talvez estar doente ou fragilizada e não queria dar trabalho pra família, então no convento ela seria cuidada e tal. Então a gente não sabe por que ela quis aí ir para o convento. A gente pode se perguntar por quê. E aí ela acaba morrendo aos 63 anos no convento, em 15 de julho de 1542. E como mais uma das escolhas independentes que ela fez, ela escolheu ser enterrada no convento e não na capela da família del Giocondo, que o marido dela estava enterrado, que o marido dela tinha patrocinado toda essa capela na igreja Santa Nunziata. E ele colocou no testamento dele para ela ser enterrada lá também. Mas ela não quis. Ela quis ser enterrada no convento. Também não sabemos bem o porquê. Talvez aí uma vontade de fazer suas próprias escolhas, de ficar próxima da filha, de ficar entre as mulheres, porque as mulheres tinham uma relação muito próxima, né? Na época, como hoje, né? A gente tem miglis. E muitas das coisas eram compartilhadas entre as amigas, né? Todo o rolê do parto, quando perdia filho tinha amiga lá pra consolar, tipo hoje mesmo, né? É um rolê normal. Então, será que ela queria ir ficar com as miglis, ficar perto da filha? Não sabemos também. E daí tem toda a questão de onde está o corpo da Mona Lisa. Ela foi enterrada em Sant'Orsola. É o que sabemos. Mas este convento foi desconsagrado durante a invasão napoleônica. Então, Napoleão veio depois da Revolução Francesa, que era contra todo esse negócio da religiosidade, e apesar do Napoleão ainda contar com a religiosidade católica, ele, mesmo assim, no governo dele, houve a dessacralização, né, deixando de ser sagrado muitos espaços. Entre eles, aí esse convento, porque o Napoleão conquistou a Itália, né, conquistou Florença, e daí esse convento acabou sendo muitas coisas durante o século XIX, serviu para um monte de coisa, para um prédio da universidade, fábrica de tabaco, 500 coisas. E daí o convento foi semi-demolido, alguns túmulos foram retirados, uns corpos foram retirados. Nesse livro aqui fala que os corpos foram jogados no aterro municipal, mas eu achei isso meio estranho. Não fez sentido para mim jogar em corpos
né, tudo bem que metade é pó, mas não fez sentido pra mim eles pegarem das tumbas e jogar no aterro municipal junto com o resto dos dejetos ali da construção. O fato é que muitos corpos foram removidos, foram mexidos. E daí, em um dado momento, recentemente, tentaram aí nessas ruínas do convento descobrir se o corpo da Lisa estaria lá. Só que é um grande problema, porque às vezes muitos corpos ficavam aí próximos uns dos outros, meio que empilhados e tal, porque vamos pensar, né, que são 500 anos de pessoa enterrada lá. Se a gente pensar no final do convento, são 400 anos de freira lá enterrada. Então quem é quem ali? Não sabemos. E daí a gente teria que fazer um exame de DNA com um dos filhos da Lisa. Então o filho mais velho dela está enterrado na Santa Anunciata, o mesmo lugar que o pai dele foi enterrado, que o marido da Lisa foi enterrado. Com toda uma história que o Arno é um rio que tem em Florença. Esse rio teve muitos momentos que ele teve cheias e deu uma enorme enchente. Então os restos mortais que estão lá estão um pouco danificados. E a gente teria que descobrir qual é o corpo do filho da Lisa também pra fazer a comparação. Porque tem vários dos ancestrais do filho da Lisa, da família do marido, e tem ainda pessoas da família que ficou com essa capela depois da família dos Del Giocondo. Então tem um monte de gente lá também. Quem para fazer o exame de DNA? Complicado, não sabemos. E tem muita gente que é contra essa coisa de ficar tentando, exumando as pessoas pra ficar, né, vendo quem é quem. Então tem gente que fala, deixa a Mona Lisa descansar em paz, né? Aí vai das opiniões. Então não sabemos onde está esta mulher que inspirou a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Então vocês me desculpem se esse vídeo ficou enorme, mas eu acho esse assunto super fascinante, essa época super fascinante, né? A história é muito fascinante pra gente saber o que aconteceu, como era a vida das pessoas e tal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!